E aí, pessoal, vamos falar sobre nutrição e futebol. Todos os slides foram moldados a partir da leitura desse artigo aqui, um artigo de 2021 feito por especialistas da UEFA, né, relacionado principalmente aí a recomendações práticas e associado também com evidências científicas. Então foi uma associação de teoria e prática ao sonho em qualquer esporte, tá bom? Então, basicamente, quando você pensa sobre futebol, só para a gente fazer uma introdução, ele é um esporte que ele envolve diversos tipos de atividade. Caminhar, correr, mudar de direção, pular, cabecear, chutar, o contato com outros jogadores, então tem uma certa intensidade mais elevada. Só para você ter uma noção relacionada com frequência cardíaca da maioria dos jogadores, uma média estimativa gira algo em torno de 85% essa frequência cardíaca, esse batimento cardíaco. Então, quando você pega sobre essa frequência cardíaca mais alta, um treinamento de alta intensidade, o gasto energético de um jogador de futebol durante uma partida gira algo em torno de 3.500 calorias. E o goleiro, né? Porque o goleiro não se mexe tanto quanto o jogador. E na verdade mostrou que existe uma relação também com o consumo, com o gasto energético desse goleiro, que ele é de 600 calorias a menos apenas em comparação com o jogador, beirando algo em torno de 2.900 calorias. Por quê? Porque o goleiro ele tem que ficar preparado, né? Dificilmente você vai ter uma substituição de um goleiro, então ele tem que ter um preparo para 90 até 120 minutos de um jogo, e normalmente existe um aquecimento de 45 a 60 minutos. E também induz esse goleiro a ter um treinamento físico também mais intenso, né? É uma especialidade, é uma modalidade que realmente requer também um ótimo desempenho e preparo físico, tá bom? Então, foi mostrado que, ao longo dos anos, a distância total percorrida desses jogadores foi reduzida, teve uma redução de 2% total. Só que mesmo tendo uma distância total reduzida, quando você pensa em sprints, naqueles, treinamentos, naquelas corridas de alta intensidade, você teve um aumento de 30% da distância percorrida e também os episódios elevaram em mais de 50% da incidência de ter esses treinamentos com alta intensidade. Então, menor distância, entretanto, maior intensidade, tá bom? Então, vamos começar a falar aqui que realmente o tema do vídeo é falando sobre a relação de nutrição com o futebol, e basicamente está separado em diversos temas, né? O que fazer antes do jogo, o que fazer pré-jogo, o que fazer durante o jogo, o que fazer pós esse jogo, tá? Então, iniciando pelo começo, que é o que fazer para a preparação para o dia do jogo. Então, quando você pensa no tipo de macronutriente da nutrição, obviamente que envolve a parte mais importante para nivelar o desempenho esportivo desses jogadores de futebol, acaba sendo o carboidrato. O carboidrato é o principal combustível do seu músculo. Quando você pensa em fontes de carboidrato, cito algumas aqui, como por exemplo presente no arroz branco, na batata, na mandioca, no macarrão, nas massas, em diversas frutas e também no próprio pão, tá? Então, a pergunta que é, o que que eu tenho que consumir um dia antes do jogo? Então, 24 horas antes desse jogo, né? Normalmente é feito um treinamento mais leve nesse dia e a sugestão, de acordo com esses especialistas da UEFA, é para fazer o consumo de 6 a 8 gramas de carboidrato por cada quilo de peso que esse atleta tem. Com a finalidade do quê? De fazer uma supercompensação de carboidratos para conseguir elevar os seus estoques de glicogênio, tanto o glicogênio do seu fígado, que nós conhecemos como glicogênio hepático, como também o glicogênio dos seus músculos, o glicogênio muscular, elevando basicamente as suas reservas energéticas, o seu combustível para você conseguir depletar no dia do jogo, tá bom? Então, uma coisa que normalmente é citado no próprio artigo é que não são todos os atletas que fazem, que praticam realmente essa quantidade de 6 a 8 gramas de carboidrato por cada quilo de peso. Uma média normalmente é de 4 gramas por cada quilo apenas. E foi mostrado que consumir 4 gramas por quilo não consegue elevar esses estoques de glicogênio de uma maneira eficiente. E quando esse atleta ele chega no dia do jogo com níveis mais reduzidos de glicogênio, tanto hepático como muscular,
foi mostrado principalmente no segundo tempo uma menor distância percorrida por esses atletas e uma menor velocidade. Então conseguiu comprometer principalmente o desempenho esportivo do jogador e também do próprio time, tá bom? Mostrando realmente a importância de você se preocupar com esses macronutrientes. E outra coisa interessante também, quando você pensa em temporadas, em jogos de Copa, por exemplo, que tem vários jogos na sequência, e assim, não tem um intervalo para uma recuperação efetiva, é sugerido manter entre esses jogos esse consumo de carboidrato entre 6 a 8 gramas para garantir uma reposição, uma repressão direta desses níveis de glicogênio e garantir uma boa desempenho esportivo. Vou repetir essa informação posteriormente também, tá bom? Então, eu sei que não são todos aqui que sabem o que são carboidratos, ou se sabem o que são carboidratos, não tem muita noção das quantidades, não são todos que são nutricionistas, certo? Então, vou mostrar alguns exemplos para você conseguir pegar essa informação de 6 a 8 gramas por cada quilo de peso em carboidratos e conseguir converter para a sua rotina, atleta, tá bom? Lembrando que aqui é atleta, né? Não estou falando aquele seu jogo de futebol no sábado que você só vai lá para fazer um churrasco depois, tá? Então aqui basicamente mostra alguns exemplos de carboidratos, que é o total de 100 gramas. Em 100 gramas de arroz, nós temos 28 gramas de carboidrato. Em 100 gramas de batata, 12 gramas de carboidrato. Na mandioca, 30 gramas de carboidrato. No macarrão, 30 gramas. Todos esses alimentos estão prontos, estão cozidos, tá bom? Em aveia, na aveia em flocos, em 100 gramas de aveia, nós temos 66,2 gramas de carboidrato. No pão francês, 100 gramas, que dá mais ou menos em torno de um pão grande até dois pãezinhos, 58,6 gramas. Na batata doce, 18,4 gramas. E em 100 gramas de banana, nós temos 26,1 gramas de carboidrato. Então, para a gente fazer um exemplo aqui, vamos imaginar de um atleta de futebol. E foi mostrado que algo em torno de 65 até 75 quilos. Então, uma média seria algo em torno de 70 quilos. Então, fiz aqui um exemplo com um indivíduo de 70 quilos que ele deveria consumir algo em torno de 6 a 8 gramas de carboidrato por cada quilo de peso no dia anterior do seu jogo, da sua partida oficial. Então, coloquei aqui o menor intervalo de 6 gramas, peguei 70, multipliquei por 6 e deu um total de 420 gramas de carboidrato que esse indivíduo deveria consumir no dia anterior à partida. Então, mostrei aqui um exemplo, lembrando que aqui eu estou falando apenas do consumo de carboidratos, não foi citado o consumo de proteínas e não foi citado o consumo de gordura, tá bom? Então, basicamente, de manhã, esse indivíduo poderia consumir 100 gramas de pão francês, mais ou menos dois pães francês. No seu almoço, consumir 300 gramas de arroz. No seu lanche da tarde, consumir algo em torno de 200 gramas de banana, que dá em torno de 3 a 4 unidades de banana, junto com 100 gramas de aveia, talvez fazer até mesmo um mingau de aveia. E durante aquele treinamento leve, né, daquele jogo, então um treino um pouquinho menos puxado, consumir um Gatorade ao longo desse treinamento e jantar ou fazer um pós-treino com 400 gramas de macarrão. Somando toda essa quantidade aqui de carboidrato, vai dar algo próximo da recomendação de 6 gramas por cada quilo de peso para esse indivíduo que pesa 70 quilos, tá bom? Então, conseguimos resolver esse indivíduo, esse atleta se preparou para o dia do jogo. Então, vamos falar o que fazer no dia do jogo. Então, basicamente, novamente, quando você pensa sobre o macronutriente mais importante desse dia, também acaba sendo os carboidratos, tá bom? Porque, novamente, ele é o combustível do seu músculo. E foi mostrado que naquela refeição de 3 a 4 horas antes do jogo, é interessante você fazer uma refeição repleta em carboidrato, algo em torno de 1 a 3 gramas por cada quilo de peso de carboidratos nessa refeição. Por que isso, Ciro? Já não fiz uma super compensação de carboidratos no dia anterior? Sim, realmente você fez. Só que durante esse sono, durante esse jejum que você fez dormindo, é comum ter uma redução dos seus níveis de glicogênio hepático, do glicogênio do seu fígado. Então, a finalidade é principalmente fazer a reposição desses estoques. Lembrando que você tem que respeitar a particularidade desses atletas para evitar problemas gastrointestinais. Eu fiz questão de dar um Ctrl, ser um quote aqui da parte do artigo, mostrando que realmente
É interessante colocar alimentos de fácil digestibilidade que não causam problemas para esse seu atleta, para evitar, eles têm que consumirem para se sentirem melhor. Então, mais do que a teoria, é muito mais importante você deixar esse atleta confortável, tá bom? É interessante fazer esses testes antes com os atletas para você prepará-los. Até porque também existe na literatura algo que chama de training the gut, que é treinando o seu intestino para conseguir aumentar a capacidade absortiva dele, tá bom? E foi mostrado que realmente essa alimentação de 3 a 4 horas, ela consegue sim melhorar o seu desempenho, mas não apenas o desempenho esportivo, mas também a capacidade técnica desses atletas. E aqui foi relacionado que 3 horas antes desse jogo, foi feito um café da manhã com 500 calorias ou outro café da manhã com 250 calorias. Então, a metade das calorias. E foi mostrado que os indivíduos que consumiram uma quantidade mais exacerbada de carboidratos, ou seja, de calorias, e 60% dessa refeição era providas de carboidrato, eles apresentaram uma maior velocidade nos dribles, melhorando a capacidade técnica desses atletas. Então, para a gente fazer aqui só uma simples comparação, né, voltando no nosso exemplo do indivíduo de 70 quilos, ele deveria consumir de 3 a 4 horas antes de 1 a 3 gramas de carboidrato por cada quilo de peso. Mostrei aqui um exemplo colocando 1 grama, porque posteriormente eu vou falar que vai ser novamente necessário consumir 1 grama por cada quilo de peso, então você poderia utilizar esse mesmo exemplo, tá? Então, para um indivíduo de 70 quilos, que tem que consumir 1 grama de carboidrato por cada quilo de peso, é o total de 70 gramas de carboidrato. Então, esse indivíduo poderia fazer uma refeição contendo 150 gramas de arroz e uma sobremesa, por exemplo, com 2 unidades de banana, totalizando 100 gramas de banana, que vai fornecer essas 70. Hidratação. Hidratação, né, quando você pensa na ingestão principalmente de fluidos, de água, é de extrema importância para você conseguir garantir um bom desempenho esportivo e é sugerido que pelo menos de 2 a 4 horas antes desse treinamento seja feita uma ingestão de pelo menos 5 a 7 ml de água por cada quilo de peso que esse seu atleta tenha. A finalidade é principalmente fazer com que aquele último xixi antes do jogo seja aquele amarelo bem clarinho e evitar aquela hiperidratação antes do jogo, tá bom? Para tentar uma maneira de compensar, porque isso só vai causar realmente um desconforto gástrico, talvez aumentar o volume, aumentar o peso, que algo não é muito recomendado e interessante para essa modalidade esportiva. Beleza, Ciro, já entendi mais ou menos o pré-dia que eu tenho que fazer, o que fazer durante 3, 4 horas antes e beleza, começou o jogo. O que que eu tenho que fazer no início desse jogo e durante a partida de futebol? Foi mostrado novamente carboidratos de extrema importância, mostrando que é recomendado logo no imediato desse treinamento, dessa partida de futebol, ser feito o consumo de algo em torno de 32 gramas de carboidrato. Aqui eles foram bem específicas, variando de 30 a 60 gramas, não colocaram nada sobre a quantidade por quilo de peso, colocaram só valores mesmo entre 30 e 60 gramas, mas os estudos mostram mais próximos de 32 gramas tanto no início imediato da partida, como também no segundo tempo, antes de iniciar o segundo tempo. E aqui foi sugerido principalmente fontes líquidas ou fontes de gel, para evitar desconfortos gástricos e também facilitar esse teor absortivo. Tá bom? É interessante falando sobre isso, e quando você faz a ingestão desses carboidratos, a sua própria cavidade oral já contém receptores que conseguem ativar e sinalizar para o seu cérebro para reduzir a percepção do esforço, né? Então também mostra que às vezes, mesmo você tendo níveis adequados de glicogênio no momento que você inicia a partida, por todo o preparo que você fez anteriormente, no dia anterior, na manhã do dia do jogo, é interessante você inserir esse carboidrato próximo do horário de treinamento, bem no início, para você evitar, para você ter esse efeito da redução da percepção do esforço. E também, caso você queira, né, não queira fazer a ingestão, outra coisa que é uma prática muito comum desses jogadores de futebol e diversos atletas é você colocar a bebida contendo carboidrato na boca, fazer um bochecho por mais ou menos em torno de 5 a 7 segundos e cuspir. Isso também consegue ter a sinalização desses receptores e conseguir também provocar a redução da percepção do esforço. Lembrando que isso aqui, essa prática, ela só é realmente recomendada em indivíduos que sentem algum desconforto gástrico para manter o conforto desse atleta, tá? Não é para
todo mundo, porque é muito mais interessante você fazer o consumo do carboidrato do que o simples bochecho, tá bom? Hidratação também é de extrema importância, não tem como você se hidratar durante o primeiro tempo, né? Alguns casos pode acontecer, né, durante uma falta ou algo do gênero, mas normalmente a sinalização aqui foi mostrado que uma média, na verdade não é uma média, o intervalo de sudorese, ou seja, de perda de líquido durante a partida, ou seja, por hora, cada tempo, é de 500 a 2 litros e meio de fluido que você elimina por hora de atividade. E foi mostrado isso na própria literatura, não foi feito pelos próprios especialistas da UEFA, que uma simples hidratação de 2 a 3% pode comprometer completamente o desempenho esportivo, a funcionalidade cognitiva, algo que não é realmente interessante. Então é sempre legal você fazer esse controle, esse ajuste da hidratação, seja fornecendo 500 ml e depende muito de cada caso. Tá bom? O que fazer após a partida, né? Após esse jogo, terminou a partida, o que que eu tenho que fazer? Porque depois dessa partida, você chegou lá, você fez aquele preparo perfeito, você chegou cheio de glicogênio, tanto no seu fígado, tanto no seu músculo, só que depois dessa partida de futebol, você depletou os seus níveis de glicogênio, você está esgotado, você está vazio, você está fraco e você precisa se recuperar. Novamente, os carboidratos são fundamentais nessa fase, onde é recomendado o consumo de 1 grama por cada quilo de peso por hora de carboidratos durante 4 horas. Então, isso aqui você poderia passar num formato de suplemento, no formato de alimento, no formato de bebidas, vai aqui de acordo com cada atleta. Então, eu quero dizer, você vai consumir, vamos supor aquele indivíduo de 70 quilos, ele vai consumir 70 gramas de carboidrato logo após o jogo, 1 hora depois vai consumir mais 70 gramas, 2 horas depois mais 70 gramas e na terceira hora depois mais 70 gramas, tá bom? E aqui foi relacionado principalmente que se não foi feita uma recuperação adequada, se realmente não foi feita a preocupação desse consumo de carboidratos pós-jogo, você pode ter uma recuperação problemática. Tem na recuperação problemática, se você está naquela fase de jogos que são jogos consecutivos, num curto intervalo entre um e o outro, talvez essa recomendação de 6 a 8 gramas de carboidrato não consiga favorecer aquela supercompensação para melhorar o seu desempenho esportivo, tá? Então é necessário realmente um planejamento quando você pensa nesses atletas de alto nível. Pós-partida também é muito comum esses indivíduos comemorarem, aliviarem o estresse bebendo bebidas alcoólicas. Foi mostrado que o consumo de duas bebidas, né, 2 cups, não foi realmente prejudicial, mas aquele consumo mais exacerbado poderia interferir, obviamente, na cognição, principalmente até no dia seguinte, no treinamento do dia seguinte. Mas foi mostrado que, independente da quantidade, o álcool é capaz de reduzir essa ressíntese de glicogênio, aquela restauração dos níveis energéticos do seu fígado, do glicogênio do seu fígado, e também reduzir a síntese proteica miofibrilar, né? Principalmente aí a síntese proteica dos seus músculos, então dificultando também essa recuperação do exercício físico, tá bom? Então, basicamente, pessoal, isso aqui é relacionado sobre nutrição e futebol quanto ao pré-jogo, durante o jogo e pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.